Cuidado. Cuidado com o que você anda vendo, assistindo ou fazendo, porque o Big Brother pode estar te observando. E se você acha que isso tudo é exagero ou teoria da conspiração, fique sabendo que você está muito enganado e que através do seu celular, do seu laptop ou seu computador, os Estados Unidos conseguem monitorar a sua vida e descobrir tudo sobre você. E quem revelou essa verdade para o mundo foi Edward Snowden. Edward Snowden trabalhou durante anos para as agências de segurança norte-americanas. E bem, esse cara prestou um grande serviço para a humanidade, certo? Porém, Edward Snowden está foragido. E se ele voltar para o país dele, para os Estados Unidos, ele pode ser preso para o resto da vida dele ou até morto. Forte, não? Pois é, o nosso livro de hoje fala sobre vigilância constante, perda da liberdade individual, controle total sobre a sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo. Você não pode pensar por si mesmo, nem expressar sua opinião ou desejos. Aqui, quem manda é o Big Brother. E a você cabe somente obedecer e amar o grande irmão. Olá, gente! Hoje nós vamos falar do incrível, impressionante e surpreendente 1984 de George Orwell. E eu confesso que eu estava há muito tempo pensando e preparando essa resenha. E eu não me sentia preparada para falar sobre esse livro, porque eu tinha medo de misturar algumas opiniões pessoais sobre política, enfim, com a resenha. E eu estava esperando o momento certo de falar sobre esse livro que, na minha opinião, é a melhor distopia de todos os tempos. Esse livro, apesar de ser uma distopia, ele tem muito a ver com a nossa sociedade, claro, de uma forma bem exagerada, hiperbólica, porém eu consigo fazer muita relação entre as coisas que estão aqui escritas e a nossa sociedade de hoje. E vocês vão descobrir por que daqui a pouco, mas antes eu queria pedir para que você se inscreva no canal, curta e comente, ok? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses são os lemas do partido que domina o mundo no futuro distópico do livro 1984. Em 1984, o livro, o mundo já não é mais esse mundo que nós conhecemos, hoje em dia. Os países já foram exterminados e existem 3 grandes regiões, conhecidas como Eurásia, Lestásia e Oceania. E essas 3 regiões que aparecem aqui nesse livro, elas vivem em constante guerra uma com a outra. Mas essa guerra, na verdade, ela não tem nem tanta importância assim, porque ela só serve mesmo para criar um sentimento de patriotismo entre as pessoas e deixá-las ainda mais alienadas. É importante dizer aqui que 1984 foi escrito no período pós-guerra, ou seja, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e o Orwell publicou este livro em 1949, ou seja, ele escreveu esse livro sob influência de um mundo recém-saído de uma guerra terrível, um mundo que estava sob influência do nazismo, do totalitarismo, enfim, de todos os ismos que nós podemos imaginar. Mas voltando aqui para a nossa história, esse partido que eu falei anteriormente é liderado por uma figura, ou sei lá, uma entidade denominada Big Brother. Então o Big Brother, ele vai ser assim a figura máxima de controle e poder. Ele vai ser uma espécie de olho que tudo vê. E cá para nós, embora o Big Brother esteja aí sendo representado nesse livro por uma figura de um homem de 45 anos, bigodão preto, uma figura rudemente agradável, ele está, na verdade, representando aqui o Estado. O mundo em questão aqui nesse livro é um mundo extremamente opressivo, onde não se há liberdade para nada. As pessoas, elas são controladas em tudo que elas fazem. Elas recebem ordens que determinam o horário que elas podem acordar, dormir,
o que elas podem fazer, o que elas podem comer, o que elas podem falar. Elas são avisadas o tempo inteiro, seja através de cartazes ou outdoors, que o grande irmão está vigiando tudo que elas fazem. E está mesmo. Para você ter uma ideia, há teletelas espalhadas em todos os lugares, públicos e dentro da casa das pessoas. E através dessas teletelas, as pessoas podem não só assistir a programação imposta pelo partido, como também ser vigiada por esse partido em tudo que elas fazem. E existe também a polícia do pensamento, que é responsável por fiscalizar o que as pessoas pensam ou podem vir a pensar. Então, relações amorosas, sexo fora do casamento, tudo isso é proibido. Os casamentos só existem para a procriação dos filhos e precisam da aprovação do Estado. E o Estado só aprova esses casamentos se ambos provarem que não existe relação de sentimento entre eles dois. Outra forma de controle apresentada aqui no nosso livro é o duplo pensar. O Estado domina o seu pensamento através de uma lavagem cerebral denominada duplo pensar, que consiste em apresentar dois conceitos contraditórios e fazer com que você perca a capacidade de interpretar cada um para que possa perceber que eles são contraditórios. Por exemplo, o próprio lema do partido, lembra que eu falei lá no começo? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ou seja, ninguém para pensar que esses conceitos são totalmente contraditórios, porque ninguém quer pensar por si. É muito mais fácil aceitar o que é dito, seguir aquilo que é dito. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais é mera coincidência. Porque aqui o que o governo diz é que é o certo. É aquela coisa, né? Não importa o que se diz, o que importa é quem diz. Isso nos remete a fake news nos nossos dias, né? Onde não importa a verdade sobre os fatos, e sim quem relatou os fatos. E é nesse contexto dessa sociedade totalmente dominada por esse partido e por essa figura do grande irmão que nós temos o nosso protagonista, o Winston Smith. O Winston é um funcionário público que trabalha no Ministério da Verdade. Aliás, abrindo aqui um parêntese, nada nesse livro é o que parece ser. Então nós vamos ter os ministérios. Vai ter o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, o Ministério da Paz e, por exemplo, o Ministério da Verdade, que deveria tratar da verdade, na verdade, eles vão destruir os fatos históricos, os dados, né? Enfim, eles vão tratar de vaporizar as pessoas, porque muitas pessoas aqui, elas vão desaparecer porque não concordam com o grande irmão ou com o partido. E essas pessoas que não concordam com o partido, elas são vaporizadas, elas desaparecem. E no momento em que elas são vaporizadas, elas somem da face da terra e nada que esteja relacionado a essa pessoa fica, é como se essa pessoa não existisse mais. Aliás, é como se essa pessoa nunca tivesse existido. Então, nós vamos ter o Ministério do Amor, que tortura as pessoas, o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra, enfim, por aí vai. Então, o trabalho do nosso protagonista, o Winston, vai ser de destruir todos os jornais já publicados. Então, por exemplo, a Oceania está em guerra com a Eurásia, e isso é noticiado nos jornais. Mas do nada, de repente, a Oceania decide que não está mais em guerra com a Eurásia e está em guerra com a Lestásia. Então, o Ministério da Verdade vai destruir todos os documentos todos os jornais que foram publicados na época, em que a Oceania estava em guerra com a Eurásia, para que não haja nenhum indício de que isso aconteceu um dia, para apagar da mente de todo mundo esse fato que foi um fato verdadeiro histórico. Então eles destroem e alteram para que, ao serem consultados, eles afirmem apenas o que interessa. Então, nesse contexto, o Winston vive lá a sua vida de uma maneira bem desinteressante, até mesmo meio depressiva. Mas ele acredita vagamente ter uma lembrança de um mundo diferente. Ele lembra vagamente da sua mãe e tem flashes de como teria sido a sua infância. Enfim, então ele busca respostas para essas inquietações que nem ele mesmo sabe se são ou não verdadeiras.
ele pergunta a algumas pessoas, né, mais velhas, se elas têm alguma coisa, se elas têm alguma lembrança sobre esse tempo, né, esse mundo antigo. Na verdade, o Winston é uma pessoa diferente e ele tem horror ao sistema. E é nesse contexto de busca, nessa inquietação, né, que ele acaba conhecendo a Júlia, por quem ele vai se apaixonar. E para piorar a situação, Júlia é uma rebelde, ela também não suporta o sistema. E eles se apaixonam. E ambos enxergam uma possibilidade de rebelião, principalmente porque eles ficam sabendo de alguns boatos de que existe uma certa irmandade unida contra o grande irmão. Bem, a partir de agora eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler, mas eu posso te garantir que o final desse livro é terrivelmente surpreendente. Você não pode deixar de ler 1984. Em algum momento da sua vida você precisa ler esse livro. É um livro bem grosso, mas não é um livro difícil, é um livro até bem fácil de ler, a linguagem é muito direta, né? Não tem muitos rodeios, você não fica sem entender alguma parte, né? Porque o Orwell, ele vai direto ao ponto, ele não fica fazendo rodeios. Gente, é um livro essencial. Todo ser humano precisa ler esse livro. Eu indico e até vou ler de novo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o filme do vídeo. É um filme muito antigo, se eu não me engano, de 1956. Mas vale a pena você conferir também. O filme é muito antigo, né? Daquela época de 1950 e poucos. É uma gravação bem antiga, mas vale muito a pena, tá, gente? E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.